Bom dia, gente. Meu nome é Lisa Chalub e a gente começa a tratar nesse bloco do tema referente aos contratos. A gente começa a falar aqui dos contratos em sua parte geral e depois a gente vai tratar dos contratos em espécie. Bom, nas estatísticas que a gente viu aqui, quando a gente começou esse curso, eu mostrei para vocês que o tema dos contratos em espécie é bastante importante. Mas a gente só consegue resolver os temas de contrato de espécie se a gente tiver uma boa base, tanto de direito das obrigações, quanto de noções gerais, a parte geral de contratos. É por isso que a gente vai se dedicar aqui, pelo menos 2 blocos, a essas noções gerais de contratos, para depois a gente entrar lá em contratos em espécie. Tem algumas questões, inclusive, que eu separei e eu quero mostrar aqui para vocês, que a gente resolve, embora elas sejam questões de contratos em espécie, a gente consegue resolver exclusivamente ou com conhecimento de direito das obrigações ou com conhecimento de parte geral de contratos, tudo bem? Por isso é importante que a gente aprofunde bastante nesses temas aqui, porque eles são temas instrumentais. Eles possibilitam que a gente resolva uma série de questões, ainda que a gente não tenha conhecimento daquele tema específico que está sendo cobrado ali de forma mais aprofundada. Então, agora, a gente vai começar pelo conceito. A gente tem 2 conceitos de contratos que podem ser aplicados atualmente. Ou a gente aplica o conceito clássico ou o conceito pós-moderno. No seu sentido clássico, o contrato seria um ato jurídico bilateral dependente de pelo menos 2 declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou mesmo a extinção de direitos e deveres. No conceito pós-moderno, a gente coloca aí alguns ditames constitucionais dentro desse conceito. Então, seria a relação jurídica subjetiva, nucleada na solidariedade constitucional, destinada à produção de efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais, não só entre os titulares subjetivos da relação, como também perante terceiros. Então, a gente tem aí um conceito pós-moderno muito mais alargado e que possibilita uma interpretação mais ampla do próprio Instituto. A gente vai falar, por exemplo, dos princípios que envolvem os contratos, quando a gente fala do princípio da boa-fé objetiva. Esse princípio da boa-fé objetiva, ele só é possível tendo essa ideia de solidariedade constitucional, essa ideia de efeitos jurídicos existenciais. Então, é importante que a gente tenha em vista essas 2 possibilidades da conceituação do contrato, uma conceituação mais clássica e uma conceituação realmente pós-moderna. Bom, é indispensável que a gente entenda as diversas classificações dos contratos para que a gente consiga encarar as questões, porque apenas entendendo qual é a classificação daquele contrato que a gente consegue resolver adequadamente uma série de questões. Então, a gente tem que trabalhar aqui com essas classificações. Vamos começar com as classificações em relação aos direitos e deveres das partes envolvidas. Os contratos, no que diz respeito aos direitos e deveres das partes envolvidas, podem ser unilaterais, bilaterais ou plurilaterais. Unilaterais são aqueles em que apenas um dos contratantes assume deveres em face do outro. Os bilaterais, tanto os contratantes tanto os credores quanto os devedores, eles assumem posições recíprocas entre eles. Então, contratantes são simultaneamente e reciprocamente credores e devedores um dos outros. Os contratos plurilaterais são aqueles que envolvem várias partes, trazendo direitos e deveres para todos envolvidos na mesma proporção. Bom, uma observação aqui. O Carlos Roberto Gonçalves, que é um autor que é utilizado por várias bancas e tem referência em várias bancas, ele tem uma subclassificação em relação aos contratos bilaterais. Ele diz que os contratos bilaterais eles podem ser imperfeitos. Os contratos bilaterais imperfeitos, então, são aqueles que, por circunstâncias acidentais ocorridas no curso da execução, vão gerar uma obrigação para o contratante que ele inicialmente não se comprometeu. Então, a gente pode exemplificar aqui
com depósito e comodato, quando, por exemplo, surgir para o depositante ou comodante, no decorrer da execução, a obrigação de indenizar certas despesas realizadas pelo depositário e pelo comodatário. Aí ele fala, também é considerado o contrato bilateral imperfeito aquele que, na sua celebração, atribui prestações às duas partes, mas não em reciprocidade. Então, aquele contrato que ele não está ali devidamente equilibrado, tudo bem? Prosseguindo aqui nas classificações. Quanto ao sacrifício patrimonial das partes, o contrato ele pode ser oneroso ou ele pode ser um contrato gratuito ou benéfico. Bom, contrato oneroso é aquele que traz vantagem para ambos os contratantes. Então, a gente tem uma prestação e uma contraprestação. Por exemplo, a compra e venda. Vamos supor aqui, dar como exemplo a compra e venda de uma casa. Eu compro uma casa, então eu fico com a casa, no entanto, eu dou o valor equivalente em dinheiro. E o contrato gratuito ou benéfico é aquele que onera somente uma das partes, proporcionando à outra uma vantagem sem qualquer prestação. É o exemplo que eu posso dar para vocês de um contrato de doação. Recebo uma casa de doação, por exemplo, de um tio para mim. Eu só me beneficio, enquanto esse tio ele só tem um débito naquele patrimônio dele. Agora, uma observação importante: como decorrência lógica de uma estrutura contratual, em regra o contrato que é oneroso ele também é bilateral e o gratuito é unilateral. Mas pode ser que em alguns casos excepcionais a gente tenha casos que excepcionem essa regra, como é o contrato de mútuo de dinheiro sujeito a juros, que é o chamado mútuo veneratício, pelo qual, além da obrigação de restituir a quantia emprestada, deve pagar também os juros, né? Então, ele seria um contrato unilateral, porque é um empréstimo, no entanto, ele tem juros, então ele é oneroso. Prosseguindo aqui na classificação. Quanto ao momento do aperfeiçoamento do contrato, o contrato ele pode ser consensual, que é aquele que tem aperfeiçoamento pela simples manifestação de vontade das partes, como, por exemplo, a compra e venda, doação, alocação, mandato, entre outros. Agora, gente, lembrando aqui que nos contratos em que de compra e venda que envolvam imóveis acima de 30 salários mínimos, a gente tem uma forma específica, o que não quer dizer que ele vire um contrato real, só está dizendo que a gente precisa de uma forma específica. O que seria o contrato real? O contrato real é aquele que só vai se aperfeiçoar com a entrega da coisa, é a chamada traditio rei, de um contratante para o outro. Então, por exemplo, comodato, mútuo, contrato estimatório e depósito. Nessas figuras contratuais, antes da entrega da coisa, tem apenas uma promessa de contratar e não o contrato em si. Não tem um contrato ali perfeito e acabado. Prosseguindo, gente, quanto aos riscos que envolvem a prestação. Quanto a esses riscos, o contrato pode ser comutativo ou aleatório. Olha, a prova da OAB costuma gostar de contratos aleatórios, então eu sugiro que esse ponto aqui vocês deem um destaque maior quando vocês estiverem revisando, principalmente os artigos 458 e 459. Mas o que são, então, esses contratos comutativos e aleatórios? O contrato comutativo é aquele em que as partes já sabem quais são as prestações, ou seja, essas são conhecidas e estipuladas ali pelas partes. Já no contrato aleatório, a prestação de uma das partes ela não é conhecida com exatidão no momento da celebração. Esse fato ele vai depender da sorte, que é também chamado de alha, por isso que a gente fala em contrato aleatório. Essa sorte, essa alha, ele é um fator desconhecido, então a gente não sabe exatamente, por isso ele é um contrato que envolve riscos. Agora, os contratos aleatórios, eles podem ser de duas modalidades diferentes. Eles podem ser emptio spei ou emptio spei sperate. Qual seria a diferença aí, a principal diferença entre cada um deles? No contrato aleatório emptio spei, um dos contratantes toma para si o risco relativo à própria existência da coisa, sendo ajustado um determinado preço que será devido integralmente, mesmo que a coisa não exista no futuro, desde que não haja dolo ou culpa da outra parte. Então, esse é o tipo de contrato que representa o maior risco para uma das partes. É o exemplo, por exemplo, que eu poderia dar para vocês, se eu combino com um agricultor, eu falo, olha, eu pago R$100
pela sua safra desse ano. Se ele produzir 1 quilo de arroz ou se ele produzir 1.000 quilos de arroz, o que eu pago é a mesma coisa, é R$100. Agora, vamos supor que tenha um dilúvio, vamos supor que tenha uma praga de gafanhoto, vamos supor que a gente tenha aí vários casos que levariam a caso fortuito ou força maior, um terceiro que coloque fogo. Sendo comprovado que esse agricultor ele tomou lá todos os cuidados que ele poderia tomar com aquela produção e mesmo assim ela veio a sucumbir, mesmo assim eu não tenho nada para oferecer, nesse caso esse agricultor vai ficar com esses R$100 e eu vou ficar sem nada. Então, o contrato aleatório Empty-to-Pay, ele é o contrato de maior risco dentre os contratos que a gente está vendo aqui. O contrato aleatório Empty-to-Pay-Esperate, ele tem uma diferença. Que diferença é essa? Ele fala, olha, se o risco versar somente em relação à quantidade da coisa, o que a gente está falando aqui é, na verdade, de um contrato Empty-to-Pay-Esperate. Foi fixado pelas partes um mínimo como objeto do negócio. Nesse contrato existe um risco, mas ele é menor. Então, vamos supor aqui que nesse mesmo exemplo que eu falei para vocês, que eu tenho lá um agricultor, eu diga para ele o seguinte, eu falo, olha, o negócio é o seguinte, eu quero a sua produção. Se você produzir de 10 sacos de café ou a 100 sacos de café, eu te pago a mesma coisa, R$100, vamos supor. Se você produzir menos que isso, eu não te pago nada. Tudo bem? Então, se você produzir 0, você também não ganha. Agora, se você produzir só 10, você vai ganhar R$100. Se você produzir 100, também vai ganhar os mesmos R$100. Nesse caso, a gente continua tendo um risco, mas não chega a ser um risco absoluto. Então, eu não chego a correr o risco de pagar e não receber nada. Essa é a grande diferença. No contrato aleatório Empty-to-Pay, pode ser que eu pague e fique sem nada. No contrato aleatório Empty-to-Pay-Esperate, não. Nesse contrato, pode ser que eu pague muito mais por muito menos ou que eu pague pouco por uma quantidade muito grande. Agora, não existe a possibilidade de eu pagar e não receber nada. Prosseguindo. Quanto à previsão legal, os contratos eles podem ser típicos ou podem ser atípicos. Os contratos típicos são aqueles que têm expressa previsão legal. Agora, um ponto que é interessante a gente destacar aqui, que quando a gente fala de contratos típicos que têm expressa previsão legal, eu estou querendo falar daqueles contratos que são típicos e estão previstos em qualquer legislação, não necessariamente apenas dentro do Código Civil. Por exemplo, a gente tem uma série de contratos que estão previstos em legislações esparsas, como por exemplo, o aluguel de imóveis urbanos, previsto na Lei 8.245 de 1991. Ele está previsto uma legislação esparsa, mas ainda assim ele é visto como um contrato típico. Agora, a gente tem alguns contratos que eles não têm previsão legal em local algum, seja no Código Civil, seja na legislação esparsa. Esses contratos, eles são possíveis? Eles têm a sua existência possível e protegida pelo direito? Sim, desde que eles sigam os regramentos básicos. O artigo 425 do Código Civil, ele fala que é lícita a criação de contratos atípicos, desde que observados os preceitos gerais. E aí ele tem que respeitar tudo e todos os ditames, inclusive a função social do contrato e a sua boa-fé objetiva, lá previsto no artigo 421 do Código Civil. Então, sim, os contratos típicos são todos aqueles que têm previsão geral, enquanto os contratos atípicos são aqueles que não têm uma previsão legal, mas têm ali alguns requisitos gerais que têm que ser seguidos. Agora, importante notar que os contratos típicos, eles vão para além do Código Civil. Não são só aqueles que estão previstos no Código Civil. A gente tem dentro do Código Civil, então, um rol exemplificativo de contratos, que pode ser estendido sem menor problema. Prosseguindo. Quanto à negociação do contrato pelas partes, os contratos eles podem ser contrato de adesão ou contrato paritário ou negociado. O contrato de adesão, gente, é aquele em que uma parte, que é o estipulante, impõe o conteúdo negocial,
restando a outra parte aderente duas opções, ou aceita ou não aceita. Ele não tem condições de negociar, ele não tem ele poder de barganha. Agora, o contrato paritário ou negociado é aquele em que o conteúdo é plenamente discutido entre as partes, o que constitui raridade no atual momento contratual. Gente, isso é muito realidade. Dentro do direito do consumidor, basicamente, eu acho que eu nunca nem vi um contrato de consumerista que não fosse um contrato de adesão. Agora, os contratos paritários, mesmo fora do direito do consumidor, mesmo dentro do direito civil, eles estão cada vez mais raros. Por exemplo, o contrato de locação de imóvel urbano, que é bem lá, né, que tem como base legal a Lei 8.245 de 91. Bom, esses contratos, normalmente, atualmente, eles são todos feitos por imobiliárias. Cada imobiliária tem lá seu próprio padrãozinho, né, de contrato e segue. Você consegue até tentar barganhar uma cláusula ou outra, tentar fazer a modificação de um dispositivo ou outro. Agora, o contrato em si, ele vem normalmente pronto para você e você aceita aquilo ali ou não aceita. Se você tiver realmente uma pessoa mais maleável, você consegue manobrar uma cláusula ou outra, mas não é normal que isso ocorra. Bom, quanto à presença de formalidades ou solenidades, esse é um ponto interessante. Olha, forma é um gênero. Qualquer formalidade, como por exemplo, forma escrita. Agora, a solenidade é uma espécie da forma, que quer significar um ato público, que é a escritura pública lavrada pelo tabelionato de notas. Os registros públicos e o tabelionato de notas, eles têm uma série de vantagens para as pessoas, que são, por exemplo, mais segurança jurídica, é o que a gente chama de segurança jurídica preventiva. Tem também uma presunção relativa de veracidade, ele tem a publicidade que é dada àqueles atos que estão ali sendo lavrados pelo tabelionato de notas. Então, a gente tem uma série de vantagens, na verdade, que ocorrem quando você tem um ato solene. Mas em relação a essa presença de formalidades ou solenidades, a gente pode ter, então, o contrato formal, o contrato informal, o contrato solene ou o contrato não solene. O contrato formal é aquele que não exige qualquer formalidade, caso da forma escrita. Por exemplo, o contrato de fiança ele tem que ser celebrado por escrito, então ele tem que ter uma forma prescrita em lei. O contrato informal ele não exige qualquer formalidade, constituindo a regra geral pelo sistema civil, que está no artigo 107. Contrato solene é aquele que vai exigir a solenidade pública, como por exemplo o artigo 108 do Código Civil, que anuncia que a escritura pública somente é necessária para os negócios de alienação de imóveis com valor superior a 30 salários mínimos no Brasil. E o contrato não solene é aquele que não tem necessidade de ser lavrada uma escritura pública. Bom, quanto à independência contratual. Quanto à independência contratual, os contratos podem ser principais, acessórios ou coligados. Os contratos principais ou acessórios são aqueles que têm existência própria. Os contratos principais ou independentes são aqueles que têm a existência própria, enquanto os contratos acessórios são aqueles que dependem da existência de um contrato principal. Um exemplo disso é o contrato principal sendo contrato de locação e um contrato acessório sendo contrato de fiança. Se esse contrato principal ele se extingue por algum motivo, ele deixa de existir, o contrato de fiança ele também vai deixar de existir. Agora, a gente tem ainda os contratos coligados, que são os contratos que, embora eles sejam distintos, eles são ligados por alguma cláusula implícita ou implícita. Então, a gente tem aí alguma razão que ligue eles. Então, por exemplo, eles são ligados por um nexo funcional, podendo ser essa dependência bilateral ou unilateral. Essa dependência ela também pode ser alternativa, como, por exemplo, você compra uma casa na praia ou, se não for para lá, é transferido e vai alocar para um veraneio, vai haver uma locação. Existe aí uma individualidade em cada contrato, mas existem cláusulas também que possibilitam relações com outros contratos. Prosseguindo. Quanto ao momento de cumprimento. Os contratos eles podem ser instantâneos, de execução ou de execução imediata, de execução diferida ou de execução continuada ou trato sucessivo. A gente falou dessa classificação também quando a gente estava falando lá das classificações das obrigações,
Vocês vejam como esses dois temas se correlacionam, né? Muita coisa que a gente viu de direito das obrigações, a gente acaba vendo aqui de novo. Mas o contrato instantâneo, então, é aquele que tem aperfeiçoamento e cumprimento imediato. Execução diferida é aquele que tem um cumprimento previsto em uma vez só no futuro. Então, são aqueles contratos a prazo. E o contrato de execução continuada ou de trato sucessivo tem um cumprimento previsto de forma sucessiva ou periódica no tempo. Foi o exemplo que eu dei para vocês da locação, né? O contrato de aluguel. Então, eu alugo o apartamento por um ano e eu pago o apartamento mensalmente. Eu paguei hoje, pago mês que vem e assim por diante. Prosseguindo. Quanto à pessoalidade, os contratos eles podem ser pessoais, também chamados de personalíssimos ou intuito persona, ou eles podem ser impessoais. Quais são os contratos impessoais? Aquele em que a pessoa do contratante não é juridicamente para a conclusão do negócio. E os contratos pessoais são aqueles em que a pessoa do contratante é determinante. Então, tal contrato ele não vai poder ser transmitido. Exemplo, o contrato de fiança, porque ele é baseado na fidúcia, que é a confiança, que é um elemento subjetivo que está envolvendo as partes. Por fim, a última classificação que a gente vai ver é quanto à definitividade do contrato. O contrato ele pode ser preliminar ou pré-contrato, também chamado de pactum de contrarrendo, ou contrato definitivo. Bom, o contrato preliminar ele é um negócio que ele visa a celebração de um outro contrato. A gente tem um contrato preliminar típico previsto no próprio Código Civil, que é a promessa de compra e venda, o compromisso de compra e venda. Ele vem tratado lá dos artigos 462 a 466. Agora, a gente vai voltar nesse tema mais para frente. Agora, a gente tem também o contrato definitivo. O contrato definitivo é aquele que não tem dependência futura no aspecto temporal. Contrato definitivo, gente, são os contratos que normalmente a gente está acostumado a celebrar. Então, quando você celebra um contrato de compra e venda, quando você celebra um contrato de doação e assim por diante. Bom, em relação a essa parte introdutória, era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço muito pela atenção. Vou pedir para vocês seguirem a página no Instagram, para vocês curtirem lá. E também vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. A gente volta no próximo bloco falando um pouquinho de princípios e falando algumas outras questões preliminares em relação a contratos.